to find tonight. Olá, sejam muito bem-vindos. Esse é o podcast Prazer Tenho 40 a Mais. Eu sou Camila Dutra e junto com as minhas amigas Ana Dias e Rebeca Oliveira, nós falamos sobre mulher 40 a mais, processos da menopausa e hoje nós temos uma convidada muito especial, doutora Michele Mota. Muito prazer, Michele. Prazer. Muito bom receber você aqui. Muito obrigada Michele, pelo convite. Ótimo. Michele, ginecologista, como as outras duas colegas. Queria que você se apresentasse, Michele, contando a sua trajetória profissional, quem é Michele Mota, para quem não te conhece. Ótimo, vou até colocar elas aqui na apresentação. Então, Na roda, exatamente. Sou Michele, sou ginecologista, tenho 46 anos, já vou fazer 47 anos, então estou 40 a mais. Sou mãe de um casal, Mariana e João Manuel, que isso é uma parte, né, talvez a mais importante da minha vida toda, que era meu objetivo da minha vida era a maternidade. E a Ana Flávia se formou comigo na UFRJ em 2002, que a gente se formou. Olha que horror, revelando idade. Em 97. E a Rebeca trabalhava comigo, eu que saí de longe dela, mas a gente trabalhava até janeiro juntas no Hospital de Servidores. No mesmo corredor, abandonei a Rebeca. E aí, a minha trajetória com a ginecologia foi assim, fiz ginecologia e obstetrícia, mas larguei logo a obstetrícia, diferente da Ana Flávia, e parti só para ginecologia. O meu foco é só a ginecologia. Depois você fez um caminho pela medicina integrativa, né? Conta pra gente em que momento que você decidiu, o que fez você ir por esse caminho. Essa história é boa. Como nada é por acaso, né? A Mariana, que é minha filha, tá nessa história. Ela tinha 2 anos e eu tava procrastinando para voltar à academia. Falei, vai deixar a criancinha em casa. Comprei um curso online para treinar em casa, que era a barriga dos sonhos. Será que vende? E funcionou. Deu certo. Funcionou. E aí era treino de HIIT em casa e dentro HIIT. Lembra do HIIT da outra história, do outro podcast? O HIIT super funciona. E era 10 minutinhos só, todos os dias. E dentro desse treino tinha uma aula de um médico, que é o Vitor Sorrentino. E lá ele falou, né, sobre esse negócio que eu nunca nem tinha ouvido falar. Na faculdade a gente não tem nada disso, a gente não valoriza a nutrição, a gente não valoriza a suplementação, a gente não fala de vitaminas e minerais, é uma coisa... Então eu falei, gente, o que esse cara tá falando? Eu fui até meio que atrás dele, comecei praticamente a perseguir. E aí que eu entendi que tinha toda uma visão diferente de tudo que eu aprendi na UFRJ, super tradicional, e que tinha resultado. Sim. Então aí eu comecei a estudar, eu fiz pós de ortomolecular com Arthur Lemos, que é um médico daqui do Rio de Janeiro. Comecei a fazer cursos de medicina funcional e eu lembro, Ana Flávia, que quando eu era da Sociedade de Ginecologia, eu reclamava que os congressos, R$1.500, que era muito caro os congressos. Eu achava um horror. Nossa senhora, vê os valores agora. Agora eu pago, sei lá, 5 mil, feliz e contente, porque eu me encontrei nessa outra visão da medicina. Claro que eu continuo sendo uma médica tradicional, me formei na UFRJ, só que eu agreguei informações que eu não tive na faculdade. E continuo sempre, assim, investindo nesse caminho, entendeu? Agora me explica uma coisa, Michele, uma pergunta que todo mundo me fez. O que é uma ginecologista e o que é uma ginecologista integrativa? Então, a ginecologista, normalmente, eu era assim, eu vou falar por mim, né? Vocês também são ginecólogos, vocês podem dar o parecer de vocês. Eu fazia o quê? Focava muito na doença, por exemplo, endometriose. Tá, então vamos pedir os exames, vamos fazer o preventivo, vamos fazer os exames de rotina, né? Ultrassom da mama, talvez, se tiver 40 a mais, mamografia, acabou. Agora, como é que é? Eu quero saber do sono, eu quero saber se ela faz atividade física, eu quero saber da alimentação, eu quero saber sobre, né, o relacionamento dela em casa, com os filhos. Como a consulta dura 1 hora, né, a consulta é particular e dura 1 hora, eu consigo entrar mais detalhadamente na vida da paciente. E também o que mudou muito foi a parte dos exames complementares, exames de sangue. Sim. Então, antes eu pedia hemograma, lipidograma e
só, praticamente, glicose. Agora não, meu pedido de exame de sangue são vários itens, então eu quero saber coisas que eu não sabia. Homocisteína, vitamina B12, vitamina D, selênio, zinco, hormônios tireoidianos, hormônios sexuais femininos. Então, você está dizendo que você olha para essa mulher agora Como de uma um maneira todo. integral. Então, essa é a grande virada disso que a Ana Flávia estava perguntando aqui Exatamente. agora. De você olhar para essa mulher de uma maneira integral e não olhar apenas alguns sintomas ou tratar ali. E focar, assim, não focar só na queixa principal, né? Porque, por exemplo, uma ferritina baixa, que se a gente olhar pelo valor de referência, é de 10 a 200, quando a mulher tá com 30 ou abaixo de 30, ela já tá caindo o cabelo, ela tá super cansada, ela tá se arrastando. Só que, dependendo do médico que ela for, ele vai olhar o valor de referência e vai falar, não, tá tudo bem. Tá tudo bem, vai, segue a vida. E o que a gente aprende, né? O que eu aprendi na faculdade? Não, vamos esperar da anemia. No hemograma da anemia. A pessoa tá bem ruinzinha, aí você trata. E falando aqui da mulher 40 a mais, né? Então, isso ainda tem você olha isso para todas as mulheres que você atende. Sim. Na mulher 40 a mais, isso tem um grande diferencial, porque olhar para uma mulher de uma maneira integral, desde que ela tem, sei lá, quando ela começa no consultório lá com a Rebeca adolescente, até quando ela chega, né, nesse processo de perimenopausa, né, tem toda uma transformação dessa mulher, e aí na mulher 40 a mais, isso tem um diferencial, não tem? As suas pacientes estão chegando mais nessa fase, não tem? Quem é o público que a Michele atende? Conta um pouquinho da sua trajetória, do seu consultório, de quem é essa mulher que está aí, que você está atendendo, e em especial essa mulher 40 a mais. O público foi mudando conforme o meu 40 a mais. Conforme você foi mudando. Conforme eu fui mudando. Então eu vi que, na verdade, assim, essa medicina integrativa me trouxe informações que eu não sabia, até sobre reposição hormonal, porque eu também era uma médica que não passava reposição hormonal, que tinha medo da reposição hormonal. Então, lá nos servidores, eu lembro, as mulheres tadinhas que passavam por mim, eu mandava tomar chá de folha de amora e tchau. Ah, então Não, essa era eles têm um laboratório de climatério maravilhoso no estado de servidor. Não, mas eu sim, né? Defenda-se, Rebeca, defenda-se. É um corporativismo. Defenda-se. Não, mas eu tô falando de Não, mas mim, isso que ela né? tá falando é real. A gente foi de uma geração que a gente aprendeu a não fazer reposição nas pacientes, né? A gente, quando estava na residência, eu me formei no mesmo ano que Michele e Ana, e vivi isso assim como elas. A gente, quando a gente estava na residência, foi o auge dos dados do WHI, que foi um estudo que trouxe dados muito negativos em relação à reposição hormonal, que prévio a ele, passava-se reposição hormonal para tudo, até para uma encravada. Aí veio o WHI, que foi esse estudo que trouxe dados apontando algumas possibilidades de aumento de risco de câncer de mama, de doença cardiovascular. Só que depois foi ver que o desenho desse estudo envolveu pessoas já com muitos fatores de risco. Então, eu me lembro também quando eu comecei a fazer consultório, que a paciente chegava com muita queixa, eu já ia me preparando, eu já convencia ela de não fazer. Primeiro que eu não sabia, eu não aprendi a fazer. E o que eu aprendi, eu ia falar com o staff, ele dizia, não faz nada. Passa um chá de amora, passa sei lá o quê, passa... E eu convencia a mulher que ela podia ficar sem aquilo. Até que o tempo foi passando, a gente vai estudando, vai se informando, foi entendendo esse estudo melhor, né? Porque uma coisa é você lançar um dado no ar sem você entender aquela amostra, aquela população. E eu fui percebendo que as mulheres chegavam com 45 anos, uma mulher de 45 anos antigamente era uma senhorinha, hoje não. Se arrastando. Muito importante. Eu falava, quando eu gosto quando fala assim, temos um ambulatório nos servidores maravilhoso, porque isso aqui é um podcast, então se você tá vendo a gente aqui, já segue o podcast, segue a doutora Michele, a minha, a Ana no Instagram para ter mais informações sobre isso, aperta o sininho aqui para ter novas informações, mas eu estava querendo dizer que como a gente aqui é um canal, né, de divulgação de informação, saber que hoje, a Rebeca falou, a gente tem um ambulatório maravilhoso. Era a doutora Isabel, maravilhosa, Isabel Correia. Né? Então, contar um pouco, você acabou de sair de lá, né, saiu há pouco tempo de lá, vocês E contarem apontar que as mulheres do SUS também têm essa possibilidade. Isso não é um privilégio para mulheres da rede privada. A gente, infelizmente, tem pouco acesso, porque isso não precisaria de um ambulatório específico para isso. Sim. Se nós, ginecologistas, formação uma para formação poderia ser feita por qualquer ginecologista em qualquer posto de saúde. Isso. E Tem no uma Gafre também tem esse ambulatório agora de climatério. Agora não, já tem mais ou menos 2 anos de climatério e menopausa. Agora, a grande questão é quem vai fazer essas pacientes procurarem esse
ambulatório. Essa é porque você não vai entender que você está no climatério e menopausa se alguém às vezes não te falar. Uma queixa de cansaço, antigamente, não era reconhecida como uma queixa de climatério e menopausa. Era, acabou a menstruação ou você está com os calores, era isso, né? E é muito importante, Michele, agora, né, que tá crescendo, cresceu bastante na rede social e divulga esse tipo de coisa, né? Eu tava vindo para cá agora e tava vendo umas colegas que falam sobre menopausa, da importância dessa disseminação de informação. E a gente que é informada, quando vê, fala, gente, ainda tem gente que pensa assim. Não, a maioria das mulheres ainda pensa assim. Não só mulheres, mas profissionais de saúde. Ainda com opiniões. Você não é obrigada a passar reposição hormonal para ninguém. Agora, você tem que falar da informação para paciente baseada em evidência científica. Sim. Michele, e não passar seu medo para paciente. Michele, Teu. você, né? Como é que você trata hoje? Eu quero conversar um pouquinho. Eu sei que você tinha uma clínica muito voltada para endometriose, quero que você fale disso também. Mas já que a gente está falando da terapia de reposição hormonal, como é que você encara isso junto com a ginecologia integrativa hoje? Como é que você trata as mulheres que chegam até você no consultório? Então, a grande mudança, assim, quando eu comecei a estudar mais profundamente sobre menopausa, transição menopausal, eu entendi que muito dos sintomas que as pessoas não percebem, por exemplo, o que me chama mais atenção é o sono. A alteração do sono, paciente Era o meu chegou principal sintoma. 40 a mais, como é seu sono? Se ela fala que ela demora pra dormir, que ela acorda 3 horas da manhã igual um reloginho, e aí não volta mais, aí eu já falo... É o banheiro? Essa já está na transição, né? E eu não tinha, assim, a clareza que eu tenho hoje, que é literalmente uma transição. Então começa muitas vezes por aí, e o fogacho só vai vir depois de muito tempo, e a gente olhando isso, né? Tentando ou com a suplementação, né, com fitoterápicos, ou começando mesmo a reposição com a progesterona via oral, porque o ovário vai envelhecendo, ele vai diminuindo a produção da progesterona. E é ela que dá o nosso soninho, nossa paz, good vibes. Então, mulher, a primeira queixa vai ser insônia e irritabilidade, querer matar Sim. né? Não importa mais se tá na TPM. Eu não fiquei irritada, não. Eu fiquei melancólica. Ficou fiquei triste, choradinha. né? Essa é outra queixa A questão também. do sono é também uma resposta, às vezes, que a paciente, você pergunta para a paciente, você dorme bem? Aí ela fala, durmo. Você acorda? Não, sempre acordo e tal. Mas aí você pergunta, mas você acorda descansada? Não, Isso. agora eu não acordo mais. É diferente Isso. você ter um sono reparador É. e um sono que não é reparador. E essa fadiga também tem a ver com essas baixas, Sim. essas Aí alterações. você percebe que a qualidade do sono dessa mulher realmente não muito tá. ruim. Apesar dela dizer que ela não se acorda percebe. muito, eu não. E às vezes ela até entende a importância de ter qualidade de vida, de fazer exercício, se alimentar bem. Só que ela acorda um zumbi, uma morta-viva. Ela, às vezes, tem umas que ainda vão na força do ódio, né? Sou Treinar. eu. 5h30 da manhã. Tipo nós. Porque, assim, sabe que tem que ir, É. então não tem como fazer mimimi. Mas o meu papel é ajudar. Então, eu vou ajudar iniciando precocemente essa terapia de reposição hormonal, normalmente com a progesterona via oral micronizada, e ajudando as outras coisas, porque às vezes, o que essa mulher vai ter? Resistência insulínica, ela vai acumular aquela pochete ali na barriga, e isso já vai baixar a autoestima dela. Então, a gente tem que olhar para essa parte também metabólica da paciente. Sim. Olhar também para a tireoide, porque os hormônios vão se ferrando todo mundo junto. Sim. Aí o estradiol cai e a tireoide dá ruim também. E se a gente não organizar toda essa cascata hormonal, ela não vai ficar bem. E aí essa mulher, né? Qual é a rotina? Além de fazer toda a rotina, a minha rotina ginecológica, além do preventivo, é a mamografia, a ultrassonografia da mama, tireoide, transvaginal, o abdômen total. E para as pacientes na transição menopausal, ainda peço o Doppler de carótidas para fazer a reposição na hora de que for o estradiol de uma forma mais tranquila. Deixa eu te perguntar uma coisa. E a mulher que não pode, ou que teve, sei lá, um CA de mama, uma trombose, ela tem todos os impedimentos, se tiver outro, você fala aqui também.
que não pode fazer essa reposição ou que escolhe não fazer por algum motivo. Mas a trombose já não é mais Não é critério. mais- Não é mais critério. A trombose Vamos esclarecer. O único critério agora é câncer de mama, ou em tratamento, ou história pessoal de câncer de mama. Os outros... Só no ser humano. Exatamente. O resto só vai mudar a via. Por exemplo, uma pessoa que teve trombose, você vai mudar a via que você vai fazer essa reposição hormonal, né? Não, mas você vai falar sobre São isso. casos que têm que ser avaliados também de forma individual, né? Sim. Às vezes a pessoa tem um fator de risco trombótico muito alto. Sim. Né? Então, Mas tem gente que teve avaliado. trombose lá, Não, lá com 20 anos. Não, até porque você vai perguntar se é trombose, porque é o peso da camada. Aí tem uma trombose. Gente, não foi uma trombose. Não, mas, né? por exemplo, eu tenho uma paciente da minha idade que eu atendo no consultório, né, de psicologia, e eu sempre fico muito ligada nessa coisa, né, de o que está acontecendo com essa mulher que chega a 40 a mais com um monte de queixa. E eu pergunto, você já foi no ginecologista? Como é que estão seus hormônios? Eu já faço essa pergunta no consultório de psicologia, né? E eu tenho uma mulher que ela relata isso, que eu tive trombose e aí eu não posso fazer reposição hormonal e tá lá, né? Pois é, e isso é uma coisa que é bem disseminada, assim. Por exemplo, essa mulher poderia fazer uso da progesterona Exatamente. sem problema nenhum, já ia ajudar no sono. Então, às vezes, a contraindicação normalmente é relativa, absoluta é só o que a Ana Flávia falou, né? Então, essa mulher que, por exemplo, teve câncer de mama, essa realmente precisa de mais atenção. Mas aí a gente ajuda com outras coisas, né? Com a suplementação, de repente com a melatonina, né? Outros fitoterápicos. Às vezes tem que usar um antidepressivo para o fogacho, uma venlafaxina para o fogacho. Então essa mulher vai ter que ter, infelizmente ela não vai poder fazer mesmo, assim. Mas no futuro eu acho que vai mudar isso também. Tem estudos sobre isso, mas Tomara, ainda né? não, né? Tem muitas muito, mulheres, né? quando a gente vê até comentários no Instagram, quando os médicos defendem a terapia de reposição hormonal, e aí às vezes eu vou ler os comentários, sou aquela que lê os comentários, né? E aí as pessoas estão falando assim, vocês falam isso como se fosse a pílula mágica e pra nós. É uma mulher com câncer de mama. Parece que a gente está, assim, Sim, fadada ao fracasso, mas eu fadada acho que as a... pessoas falam exatamente assim. Eu já acho, assim, eu faço eu trabalho com ginecologia e oncologia numa outra unidade, né? Não é no Gafré. E eu vejo atualmente na fila, óbvio que é um lugar que você está drenando muita gente, mas eu vejo muita gente de 30 anos, 32 anos. Aí eu fico pensando, se você trata realmente essas mulheres como se elas nunca mais fossem ter a possibilidade de ter vida, né? Você não vai repor, então você vai ter um ressecamento vaginal, então você não vai ter relação, porque você vai ter dor. Essa vai ser a realidade. O que eu posso trazer de benefício para essas mulheres no futuro, né? Então, eu não gosto quando as pessoas determinam, assim, como se a vida das pessoas fossem acabar se elas não pudessem fazer por isso. Porque eu acho que cada vez mais a gente está vendo pessoas jovens com câncer de mama, essas pessoas de 30, 30 e pouco, como é que elas vão estar com 45, 49 anos? Eu tenho 49 anos, cheio de vida por aí, eu não acho que a vida acabe porque você está quase entrando nos 50. Então, eu penso muito nessas mulheres. E aí, eu acho importante isso quando as pessoas falam, acolhem. A gente fala muito disso, a pessoa tem medo, da pessoa isso, mas cadê o acolhimento dos médicos por aí? Não tem, entendeu? Não é uma lacuna muito grande entre você não fazer nada e você fazer uma reposição completa. E fora, assim, até a própria paciente que não tem um fator de risco como um câncer de mama, alguma coisa assim, é o que a Michelle está dizendo. Essa transição menopausal, os sintomas, eles são gradativos. E a gente vai vendo o que aquela mulher precisa ao longo daquele acompanhamento. Às vezes a queixa dela vai ser só o sono. Claro que a gente sabe que tem coisas que vão além da queixa, uma preocupação com a saúde óssea, com a saúde cardiovascular, mas ainda assim, a paciente às vezes fica com medo que ela acha que vai chegar lá e você vai empurrar um monte de hormônio para ela. Não é assim. Você vai avaliar a queixa dela, qual é o fator de risco dela, o que ela pode fazer. Aquela mulher que teve câncer de mama hoje, ela não é mais fadada a ter uma atrofia vaginal, um ressecamento sem cura. A gente já sabe que é seguro você usar hormônio tópico nessa mulher, mesmo a mulher em tratamento de câncer de mama. Então ela hoje tem recursos, tem os hidratantes, tem os hormônios locais, tem as energias, como a gente falou aqui com a Fernanda. Então essa mulher tem que saber que existe um caminho. E o hormônio é muito importante, mas ele é um fator do que aquela mulher é. Você tratar aquela condição emocional daquela mulher, ela como um todo, como é o foco da ginecologia integrativa, muitas vezes você não vai precisar de uma reposição completa para que aquela mulher volte a um status de uma qualidade de vida boa. Sim.
Só que isso tudo dá trabalho para o médico, dá trabalho para a paciente, que tem que participar desse processo de uma forma ativa, né? Sim. E é um tratamento individualizado, né? A gente Sim. sabe que precisa de mudança de estilo de vida, controle do estresse, né? Às vezes precisa de acompanhamento psicoterápico. Aqui vou defender o meu métier, mas é importante mesmo esse acolhimento, às vezes, né? É diferente um profissional da ginecologia se atende a essa pessoa a cada mês, né? A cada 3 meses. Ainda né? tem essa questão, né? Porque tem paciente que é aquela paciente que você começa uma coisa com ela hoje, ela volta dali a 4 anos, né? Então não dá para ser assim. Né? Eu, por exemplo, que tenho essa coisa de estar semanalmente com essa paciente, em alguns momentos eu observo que tem uma oscilação. Sim. Então, hoje, com esse olhar que eu tenho aqui, com essa experiência, com esses estudos que eu tenho feito, por causa da minha menopausa, né? Mas e como eu tenho ajudado as minhas clientes também, porque é diferente. O psicólogo tem essa facilitação porque você está com a pessoa uma vez por semana, uma vez a cada 15 dias, né? E a gente acompanha essa oscilação emocional. Eu até falo muito isso, que é uma montanha russa. 40 a mais, até de fato a menopausa, que é a última menstruação, cada mês é um flash. Então, um mês ela tá com fogacho, no outro mês ela não tá mais, ela já tá com dor na mama pelo excesso de estradiol. É uma loucura. Então, essa paciente realmente não dá para ir anual no ginecologista. É uma paciente que a gente tem que ver muito de pertinho, né? De repente, 3 meses já reavaliar para ver se vai mudar alguma coisa no hormônio, a dose do hormônio, porque a reposição não o objetivo não é encher a paciente de hormônio, é a menor dose necessária para o controle dos sintomas. Então, se eu consigo dar uma dose pouquinho de estradiol para ela, é essa dose que ela vai ficar. A gente tá falando muito dessa mulher, mas eu sei que você trabalhou muito tempo com endometriose, você fala muito de endometriose, né? E tem o mito que você estava me falando, eu desconheço, sou leiga nesse assunto, o mito de que quando chega a menopausa, a endometriose vai embora. É isso que as pessoas dizem? Conta um pouco o que é endometriose, qual é esse processo, como a relação dela com a menopausa, o que é verdade, o que é mito, né? Fala um pouquinho disso pra gente. Então, a endometriose é uma doença muito comum. 1 em cada 10 mulheres tem endometriose. As queixas principais é a cólica menstrual intensa, que vai piorando com o passar dos anos, que começa na adolescência. Mas muitos médicos e muitas pacientes, muitas famílias não valorizam essa cólica da adolescente. E vai enrolando, ou essa adolescente vai tomar pílula. E aí vai dar uma aliviada naqueles sintomas. Essas mulheres também podem ter dor na relação, na penetração profunda, infertilidade, quando vai tentar engravidar. Dor, essa é a mais conhecida, né, da endometriose, são as dores e essa infertilidade. A fadiga vai aparecer lá na frente, quando ela tá com uma idade mais avançada, que ela vai tentar, né? Até lá, isso é que acaba a gente não identificando. Né? A fadiga, que é uma queixa da paciente que a gente tem falado mais atualmente, porque como é uma doença inflamatória, com base inflamatória e relacionada ao hormônio, ao estrogênio, a fadiga é uma queixa. Então, essa mulher vai ficar assim, se ela pudesse não trabalhar, se ela ficar estatelada lá na menstruação, ela vai ficar, se ela pudesse. Mas aí, ela tem que trabalhar, né? Sim. Então, ela não tem muita opção. E essa mulher, né, vai sofrer a vida inteira, provavelmente, sem o diagnóstico, em média, demora 7 anos para o diagnóstico, porque a ultrassonografia simples, que a gente faz de rotina no consultório, não faz o diagnóstico. Então, tem que ser um exame com o preparo intestinal, a ressonância da pelve com o preparo intestinal ou a ultrassonografia transvaginal com o preparo intestinal feito por um especialista em endometriose. Então, um radiologista especialista, não é qualquer pessoa. Então, a pessoa tem que ter estudado para aquilo. Aí que ela vai ter o diagnóstico. Então, isso demora. A Anitta demorou 11 anos para o diagnóstico. Ela tinha a sensação de cistite. Ela, quando falou na reportagem, ela foi super julgada, achava que ela tinha relação sem preservativo, não sei o quê, porque ela tinha cistite de repetição. O que era? Endometriose na bexiga. Então, é um alerta, né? E um cuidado que essas mulheres precisam. E que muitas pessoas falam, não, você já está com 40 a mais, agora você vai entrar na menopausa. Sim. E a sua endometriose vai ser curada. Só que endometriose é uma fibrose, é uma cicatriz. Essa cicatriz não vai sumir se ninguém tirar numa cirurgia. Não vai sumir como um passe de mágica. Então, ela pode parar de ter cólica menstrual, né? Ela parou de menstruar, ela pode parar de ter cólica menstrual. Mas se ela já desenvolveu uma dor crônica, de tantos anos de dor,
Pode acontecer. E ela vai entrar na menopausa e vai continuar com dor. E a bandeira que eu tô levantando é essa mulher que sofreu a vida inteira de endometriose, quando ela chegar na menopausa e ela começar com fogacho, insônia, querer matar ressecamento, aí ninguém vai querer fazer a reposição, porque ninguém vai querer dar hormônio para ela para não ativar a endometriose dela. Então, uma mulher que vai sofrer a existência inteira. E como é que trata uma mulher 40 a mais na menopausa, um climatério, com endometriose? Com endometriose. Então, essa mulher vai precisar de ainda mais cuidado do que as outras mulheres que não têm endometriose. Vai ser a menor dose necessária e continuar fazendo o exame de imagem. Porque como que eu vou saber que ativou o foco? Pode ativar o foco? Pode. Mas ela vai ter que ter mais cautela em relação ao estilo de vida, a exercício físico, alimentação anti-inflamatória, suplementação e um cheirinho de hormônio, uma pouca dose. A progesterona ela pode usar tranquilamente. O problema ela faz uma terapia combinada, né, que é fundamental para não deixar que essa doença, né, se reative. O que você chama de terapia combinada? Que ela faça o estrogênio, né, com o progestágeno. A psicóloga, o que é terapia combinada? Gente, quem está assistindo aqui Na verdade, exatamente. A gente volta ao mesmo lugar, né? A gente tem opções para essas pessoas. Sim. Né? Não precisa usar tudo. Exatamente. De repente, se a queixa principal dela foi insônia, se ela usar só a progesterona, não tem risco nenhum de reativar esse foco de endometriose. E a outro vertente, outro caminho que eu dou para essa mulher também é, se ela tem sintomas já no 40 a mais, se já tá ruim e tá no 40 a mais, ela ainda vai entrar na menopausa, opera, tira a endometriose, tira esses focos de endometriose, entende? Porque aí ela vai limpar, então ela vai fazer a reposição hormonal com muito mais tranquilidade. A Michelle está falando uma coisa que eu estou pensando aqui, né? Às vezes a gente pensa nessa coisa da reposição hormonal, da menopausa, a mulher sempre ela pensa nisso como uma coisa muito para frente. Às vezes a gente está naquela fase dos 30 e poucos, e a mulher tem um mioma enorme que não quer operar, uma endometriose de um controle que também às vezes é meio falho, que a paciente não adere. Aí ela fala, não, doutora, mas daqui a pouco vai passar o tempo. Eu falo, olha, isso pode ser um impedimento para que a gente melhore a sua qualidade de vida lá na frente, porque agora tá tudo certo. A hora que começar aquele calorão subir, meu amor, pegar fogo, a hora que, né, que ressecar tudo, aí o que a gente faz com esse mioma desse tamanho, com essa endometriose, né? Então é isso. A paciente tem que entender também que tem coisas que a gente tem um tempo hábil para resolver para que melhore a qualidade de vida dela lá na frente. Né? Mas a paciente fica esperando, achando que ela vai ficar mais velha e aquilo vai passar e pronto. Mas é interessante isso, você sabe, e não só por isso, porque a gente vai envelhecendo, outras doenças vão aparecendo, né? Ainda tem isso, eu falo para minha amiga que tem, você agora é um asa 1, daqui a pouquinho você é um asa 3, então às vezes é o momento de resolver, é jovem mesmo, né? Mas as pessoas têm medo, né? Muito medo. Não sei se tem medo da cirurgia, né? Tem medo, Michelle, tem medo. É que você está lá do outro lado, né? Mas você vê, eu sou médica, você me operou. Eu lembro exatamente, eu fecho os olhos, eu lembro daquele dia, gente, eu queria fugir do hospital. Sério, tiveram que me dar um dormandite, um sossega-leão, porque senão eu tinha desistido da cirurgia. E eu sou médica ginecologista. E por quê, Ana Flávia? Me fala o que você sentiu. Então, eu acho que... É legal que a gente ver a experiência de quem passou, tem a visão como paciente. Conhecimento de causa, que é diferente da maioria das mulheres. O que você sentiu? Nada, eu fiquei... Primeiro que eu cancelei... Só sentindo xixi nas calças. Sim, deixa eu explicar, vou resumir. Saiu a placenta, saiu a culpa, o pânico veio junto. A maternidade. Eu acho que a maternidade joga isso na mulher, o medo de morrer, né? A gente não pensa nisso enquanto... Sei lá, não que a gente não tenha um medinho ali, bem ou mal. Morrer. Exatamente, mas depois que a gente se torna mãe... Alguma coisa ali acontece que, sabe... Então, a gente precisa acolher essa mulher de uma maneira integral. Então, acho que a ginecologia integrativa, o atendimento da mulher de uma maneira... A gente precisa olhar, né? Então, aqui, temos uma médica que tem conhecimento, entendimento, mas ali era só uma mulher com endometriose. Era só uma mulher com um filho pequeno, com medo de morrer. Né? Então, assim, como todas nós somos em algum momento da vida, né? Ai, medo de morrer. Vamos para antes. Eu, na verdade, marquei uma consulta com a Rebeca pra gente abrir... Você abriu o sigilo dela. Eu não tenho vergonha
vergonha de falar. Eu gosto que as pessoas olhem pra gente como pessoas comuns, não somos pessoas, né? Também a gente... Todo mundo fala, você é terapeuta sexual e você briga no seu casamento? Sim, brigo, entendeu? Você Não, tudo maravilhoso, gente. 10 minutos postando conto de fadas, isso é ótimo as pessoas entenderem. Então eu fiquei com medo de abrir. Na verdade, eu estava no hotel fazenda com meu filho e estava todo mundo brincando de, sei lá, queimado, alguma coisa. Na hora que eu corri, eu senti falta de ar. E aí eu falei, alguma coisa está errada comigo. E aí eu mesma pedi meus exames, pedi um hemograma, fiz a parte cardiológica. Na hora que eu abri o hemograma, meu hematócrito estava lá no pé. E eu falei, caramba, tá dando ruim aqui. Eu sempre tive mioma, né? Na verdade, eu engravidei, né, do Pedro, assim, me preparando para tirar o útero, mas isso é uma outra história. E aí eu cheguei e falei, nossa, meu hematócrito tá lá embaixo. Aí liguei pra Rebeca. Falei, cara, Rebeca, eu fui fazer um exame, tava com falta de ar. Eu ainda tava na dúvida se ela precisava operar. Tá na dúvida. Você não tá entendendo aonde irá, né? Eu nem era uma garotinha, né? Já tinha. E aonde estava esse útero? Não, mas aí eu vou puxar a sardinha pro meu lado. É a importância da gente entender por que ela tinha medo. A importância da gente olhar também pra saúde mental, também pra saúde mental dessa ela mulher. faz isso né? de durona, mas ela marcou um horário extra pra mim no consultório. Aí eu ia lá, tipo assim, abri o exame com ela, falei assim, a gente refez o exame, né? Fiz uns outros exames, aí combinei de ir lá só pra gente abrir juntas, Não, né? e você fazer isso junto com uma pessoa, às vezes a paciente precisa que você concretize isso com ela. Sim. Né? Ela mostrou o exame, eu examinei e falei, Ana Flávia, olha aqui onde está esse útero, a gente precisa resolver isso aqui. Né? Aí ela falou da falta de ar, falou do... Ele vai ficar bem, né? Depois até acho que falei com a Michelle no servidor, eu liguei, eu falei, cara, amarra ela lá, não deixa você ir lá. Pelo amor de Deus. Mas eu quis fugir, admito. Não, mas que bom, mas eu acho que é bom a gente ouvir esses relatos daqui, né? Um relato real de alguém que tinha até conhecimento. Imagina uma paciente que não entende do ponto de vista. Você ainda entendia do ponto de vista Sabia que era médico. uma coisa E- pra cirúrgica, entendia tudo ali, mas eu negava. E o profissional de saúde, ele pode ser essa pessoa que vai te acolher tecnicamente, emocionalmente, né? Que vai te preparar para essa cirurgia. Às vezes tem que suplementar, né? A gente tem que preparar ela para que aquele momento, que aquele pós-operatório seja mais, não só o intraoperatório, mas que o pós-operatório seja mais seguro, né? Então, não é assim, né? A paciente tem uma noção de que a gente vai pegar ela, botar na mesa, vai operar. Não, você vai ver aquele cenário ali e vai traçar um plano, né? A Michelle vai ver lá o que vai suplementar, a gente vai olhar, né? Isso faz parte do cuidado integral que começa desde a indicação até o pós, né? É verdade. Então, assim, a gente tá falando dessa mulher, né? E aí, estamos lá, 40 a mais, cheia de questões até hoje, quase 50, eu tô quase 50 também, né? Você chega antes de mim, mas eu chego logo atrás de você, assim, igual a cavalinha. E aí, Michelle, eu tava conversando com você aqui um pouquinho antes, que eu falei assim, eu tava olhando seu Instagram, né? Você fala de ginecologia, como você tá falando aqui pra gente, mas eu fiquei muito impressionada quando eu te conheci pelo Instagram, que você fala muito de digital, de transição de carreira. Eu falei assim, essa mulher fez isso nesse processo, depois dos 40, aí eu perguntei isso pra você. A Mila já criou uma questão aqui. Ela já fez terapia em mim. Vem cá, você fez essa transição nesse processo, aí eu não tinha me dado conta disso. Então, agora que você se deu conta, conta pra gente em que momento, como é que foi essa sua transição de carreira pra esse lugar. Conta um pouquinho dessa sua nova paixão aí. E é legal você falar sobre isso, assim... 40 foi realmente um ano cabalístico positivamente, tá? Na 40 eu tava me achando na melhor versão da existência do planeta Terra. Tava a Priscila, que é uma médica, nutricionista, era minha médica, eu treinava 3 vezes por semana, o corpo melhor da vida. E aí, aos 41, eu me separei. Então, em 2019 eu me separei e a separação que eu via como a virada. Então, eu levei a separação como uma grande oportunidade de me sentir não mais... Porque, apesar de trabalhar, eu achava que eu era dependente e tal. Então, assim, ali sozinho, agora vamos ter que dar conta, 2 casas, cada um vai na sua, vamos dividir. Os valores aqui, tudo bem, ninguém brigou, foi ótimo. A separação foi tranquila, não teve brigas, né? E aí eu aproveitei isso para dar o start. Então, em 2019, eu comecei um consultório particular, que eu não tinha. Eu estava na zona de conforto do plano de saúde, na Perinatal de Laranjeiras, no hospital público, lá nos servidores. Saí da prefeitura do Rio, então já tinha largado um emprego público, né? E aí eu comecei o consultório particular. Então, peraí. Você está me dizendo que você descobriu potência em você a partir do momento que estava você por você. Sim. Né? Então, isso. quando você olhou
para Michele, mulher, e conseguiu enxergar, porque essa potência já estava aí. É. Conseguiu enxergar essa potência, né? Então você teve uma crise e você, no meio da crise, você viu uma oportunidade de crescimento. Sim, foi isso. Aos 41 anos. Aos 41 anos. Né? Então, o que a gente está querendo dizer é que existem possibilidades, né? Super. Eu estava falando para vocês que eu trabalho com sexualidade e com psicologia financeira, e principalmente com esses mitos das mulheres, né? Que as mulheres, às vezes, acreditam que elas não podem, que dinheiro é coisa de homem, que eu preciso de um marido para me sustentar, e que imagina agora aos 40 e tanto, como é que eu vou começar a vida nova, e você está aqui para dizer pra gente que é possível. Super, super. E como é que foi isso? E como é que você foi pro digital? Conta pra gente aí a sua... Então, aí eu comecei o consultório particular e atendi o plano de saúde. Eu entrei no Instagram em 2018, só que eu não tinha constância. Eu postava quando eu queria, stories quando eu queria, era uma coisa aleatória. Em 2020 veio o quê? A pandemia. Então todo mundo ficou em casa, eu comecei a se virar rata de live, assistia tudo quanto é live e comecei a seguir a Má Monteiro, que é a minha mentora até hoje. E ela fez um desafio de 21 dias que eu tinha que postar tanto no feed quanto nos stories, eu acho que eram 30 stories, e no final tinha que lançar um curso online. Então eu destravei aí, nesses 21 dias de constância ali. Aí depois dali eu consegui, né, estar diariamente no Instagram. E as pessoas foram chegando, outras pessoas assim de networking médico. Então, Vitor Sorrentino, a Priscila Antunes, outras pessoas que eu admiro, que eu me inspiro, foram chegando muito próximas, me indicando como médica. E aí, o que aconteceu com o meu consultório do plano de saúde? Por causa do Instagram, ele ficou lotado para 6 meses. Falei, fecha esse negócio, pelo amor de Deus, vai virar o ano e eu não vou dar conta. Aí bloqueou essa minha agenda do plano de saúde, eu fiquei só com consultório particular. Peguei mais um turno de consultório particular. Depois, em maio, aluguei um consultório no Leblon com o meu sócio. Então, eu comecei a ter mais consultas particulares. Quando acabou esses 6 meses, eu não voltei mais. Aí eu larguei o plano de saúde. Então, como é que se define hoje? Quem é a doutora Michele Mota hoje? Conta pra gente. Como é que você se define hoje, profissionalmente? Olha, uma médica que tá alcançando tudo que ela deseja, com autoestima renovada, porque eu não tinha essa autoestima toda, e que desejo muito mais que aconteça ainda. Quero ajudar tanto o paciente quanto outros profissionais da área da saúde a destravarem também, porque eu vejo que isso é uma dor, né? E que vale a pena. Então, assim, esse novo propósito que eu tô achando, né, sobre o digital, é porque fez diferença para mim. Foi a grande virada de chave para eu ter coragem de fazer coisas materiais mesmo. Tomar decisões diferentes. Tomar decisões que eu teria medo, porque eu era muito da zona de conforto. Então, tô dando passos, mas sabendo que o chão tá ali para eu dar esse passo, entendeu? Tô mais corajosa, porque eu era muito medrosa. Então, a Michele agora é corajosa, bem corajosa. Você definiu também, antes de eu te conhecer, que como uma pessoa tímida, né? Quem você vê na rede social, eu acho que não acha isso. Pois é. Isso foi um grande conhecimento que aconteceu, porque eu ainda me considero tímida. E a Rebeca confirmou, assim, na mesa de pessoas... Não, a Michele é tímida, não sei, mas a Michele é uma pessoa reservada, eu acho. Eu não sou muito falante. Você não me acha tímida, você? Ué, eu sou tímida também. Muito. Vamos. Não, mas ali atrás da telinha... atrás do celular, eu não penso que tem várias pessoas me vendo, não. Eu simplesmente vou falando sem parar e flui com muita facilidade. A Michele é muito assim. figura. Uma vez eu estava saindo do centro cirúrgico, ela trabalhava no serviço, ela lembra disso. Aquela touca toda errada. Aí eu saí falando com a residente, que tinha mudado um protocolo de uma coisa que eu nem sei mais o que era agora, eu só me lembro que era uma mudança. Ela estava sentada, assim, parecia que ela estava pensando em outra coisa. Ela estava sentada no banco. De repente ela fez assim, ó. Ela olhou pra mim e falou, vem aqui, fala aqui agora. Ela já estava no stories ativado. Ela, repete aqui o que você falou, fala aqui agora. Na porta do elevador, eu lembro disso. Fala aqui o que mudou, fala agora.
Mas eu sou muito isso, assim, eu quero... As pacientes que eu atendo, que são da área da saúde, eu obrigo elas a fazerem stories no meu consultório. Porque eu quero que todo mundo destrave, eu quero que todo mundo cresça. Tem lugar para todo mundo, né? Não precisa ser uma competição, né? Sim, Outro dia eu falei isso para a Aline Sardinha, que né, ela falou assim, o seu movimento de consultório está vindo da onde? Aí eu falei assim, engraçado que está vindo de colegas médicos ginecologistas, porque eu percebi que no início eles tinham receio de mandar para mim, sabendo que eu era ginecologista, com medo de eu captar essa paciente. Mas eu acho que agora eles tiveram entendimento que eu quero fazer a terapia sexual, então tá vindo deles, né? Então, assim, não é uma competição, acho que tem lugar para todo mundo, né? Sim, sim. A Ana Flávia é terapeuta sexual, eu sou terapeuta sexual, ela é médica, eu sou psicóloga, você Sim. é médica, né? Então a gente, cada um também vai criando os seus próprios nichos, né? Exatamente. Então a gente está indo para o final, assim, queria que você... Eu tenho uma pergunta, Então posso faz, fazer? claro, eu tenho uma claro, pergunta, fica à eu montei vontade. uma pergunta para vocês três, porque vocês três são mulheres 40 a mais. Montei aqui uma pergunta Eu surpresa. tô tentando colar aqui. Tem óculos? Ah, esse é o Eu problema. tô aqui, ó, assim, ó. Ai, me fizeram essa pergunta, eu acho que eu consegui dar uma resposta legal, mas eu falo assim, minhas amigas vão ser melhores do que eu nessa parte. Vou começar pela Michelle. Que conselho que você daria para essas mulheres com medo da reposição, que têm dúvidas sobre a reposição? Não tenha medo, porque os trabalhos não é só a coisa da minha cabeça. Os trabalhos provam que é seguro, sim. Muitas coisas mudaram, as vias mudaram. E se você não fizer a reposição, você não vai ter todo o seu potencial, sua qualidade de vida, né? Sua vida de volta, né? E você vai, na verdade, perder essa oportunidade, que eu acho que a reposição hormonal é uma grande oportunidade da mulher continuar ativa por muitos e muitos anos. Você, Rebeca. Então, eu acho o seguinte, eu acho que a gente fala sempre, né? A pessoa tem que primeiro poder fazer a reposição. Não tem nenhuma contraindicação absoluta, enfim. E quem pode, tem que querer fazer. Sim. O que não pode é a paciente não querer, porque ela tem medo de uma coisa que, na verdade, é um mito, que não se justifica. Então, cabe a nós orientar a paciente baseado em o que a Michelle está dizendo. Não é da cabeça dela, não é da minha cabeça, não sou eu, Rebeca, falando, não é a Michelle falando, não é a Ana falando. Existem evidências científicas provando. E você tem que dizer para ela, olha, o risco disso aqui é isso aqui, aumenta um pouco aqui, mas você não tem outros fatores de risco, a gente vai melhorar. Ela entendendo, ela pode dizer que ela não quer. Mas porque ela não quer baseado em informações responsáveis. E não porque ela ouviu a vizinha dizer que ela vai ter câncer de mama. Porque o que uma pessoa tem de risco, a outra não tem. Então, isso aí, não pode mais isso. Ou porque ela ouviu, sei lá quem dizer, não sei aonde. Então, que ela tome essa decisão depois que ela seja orientada de forma responsável. E se ela não quiser, também não é o fim da linha. A gente tem opções para essa pessoa. A gente vai tratar o sintoma. Essa mulher tem que correr. Não que a da reposição não tenha, não é uma mágica. Ela precisa se esforçar para fazer exercício, ela precisa comer bem. Mas aquela mulher que não faz, ela também tem que se esforçar mais. Por quê? Porque aquele colesterol pode subir mais, porque aquele metabolismo funciona de uma forma diferente. Então, ela vai ter que decidir, baseada nas informações, qual o caminho, e a gente vai acolher, não é uma birra entre o médico e o paciente. Né? É isso, ela ser acolhida e saber que ela tem opções, mas que essa escolha seja feita baseada em informações responsáveis, não em mito. E você, que conselho que você daria para essas mulheres, doutora Ana Flávia? Eu acho que, principalmente, fidelize um médico, né? Tem gente que, tipo, hoje eu fui na fulana de tal, aí me indicaram o tal do nutrólogo tal, aí vou no nutrólogo tal, vou no fulano de tal. Encontre alguém para chamar de seu, sabe? Que vai se transformar no amor da sua vida. Porque você precisa, obviamente, você precisa fazer um acompanhamento. E às vezes você foi no médico, eu posso muito bem ir na Michelle e não gostei da Michelle. Aí eu vou na Rebeca, da Rebeca eu gostei, entendeu? Talvez você não se identifique com aquela pessoa, procure uma identificação. Porque numa hora que você tiver dúvida, que você tiver medo, você vai precisar saber falar com aquela pessoa e saber principalmente escutar. E eu acho que o meu conselho principal é esse: encontre alguém para chamar de seu. Não dá para você ficar indo no médico da sua amiga e amanhã você ir no médico da sua vizinha, não. É uma fase que precisa de acompanhamento, precisa, sim, de cuidado. A gente, ao longo do trajeto, vai ter várias dúvidas, vários medos, várias questões, mas passíveis de resolver se você tiver alguém com quem falar. Então, você está chamando o que a gente chama em terapia de vínculo, né? Tem que fazer terapeuta. vínculo. Mas a paciente liga e ela fala, cara, tô fazendo e não tá acontecendo nada, tá ruim. Fala, peraí, vamos ver o que é o tempo, não deu tempo? Vamos reavaliar.
A gente não vai acertar. É aquela história, você fazer uma terapia individualizada, tem isso. Você vai ter que achar o que é melhor para aquela paciente. E aí a gente vai na menor dose, a gente vai na via mais segura, a gente vai se adequando e juntas vamos chegar ali a uma situação próxima do melhor possível, né? Não tem mágica. Michele, queria te agradecer muito. Queria que você dissesse pra gente onde a gente encontra você nas redes sociais, onde que a gente segue a Michele. Conta aí pra gente. Então, eu espero que todo mundo me siga, tá? Vou olhar bem no olho da câmera. @doutora Michele Mota. Michele com 2 L's e Y, Mota com 2 T's. Então, doutora não, é DRA Michele Mota. Instagram, eu também tô no YouTube, doutora Michele Mota, até no TikTok. A gente vai se espalhando para passar essas informações para o máximo de pessoas possíveis. Você quer deixar onde você está, Rebeca? Onde a gente encontra na rede social? Uma mensagem final? Então, de mensagem final, pensando tudo que a Michele disse aqui, que é a nossa convidada de hoje, que a gente não perca de vista que, independente dos 40 mais, a gente sempre... Não é um momento em que a gente é obrigada a viver aquilo daquele jeito. A gente pode renovar os nossos scripts o tempo todo. Script sexual, emocional, de trabalho, né? É uma fase que, quando a gente é muito novo, a gente acha que quando chegar aos 40 mais, a gente vai estar sem força para fazer as coisas ou com a vida resolvida, e não é. É uma fase que a gente tem mais potência, a nossa autoestima melhora, né? Porque a gente, isso assim, de modo geral. E se não está, vamos correr atrás disso, porque pelo menos mais madura nós estamos. Exatamente. Fica velha, tem que ter algum bônus. E um deles é esse. Falo isso com muito orgulho, né? Que assim como a Michele, a gente fica mais confiante e a gente corre atrás. Isso pode ser renovado, né? Minha página do Instagram do DRA, Rebeca Oliveira. Isso, nos encontramos por aqui no podcast Prazer Tenho 40 mais. Isso aí. Hoje eu cheguei para uma pessoa e falei assim, vou fazer 50 anos em julho. Ela falou assim, nossa, mas você tá muito bem, você tem vontade de voltar aos 30? Eu falei assim, não, Deus me livre. 30 é que nem uma Ferrari sendo dirigida por alguém que acabou de sair da autoescola. Eu agora sou meio um carro a álcool, demora a pegar, mas quando eu pego, eu tô em qualquer lugar, né? Então, eu acho a melhor fase, eu não tenho vergonha de falar isso, é a melhor fase da minha vida. Eu fiz essa transição de carreira da ginecologia para terapia sexual. A nossa professora Aline Sardinha, ela chegou na semana passada, ela chegou para mim e falou assim, quando você falou que você, tava largando aí 9 anos de medicina, né, que é 6 de faculdade, mais 3 de ginecologia, imagina a dor que sua mãe sentiu. Aí eu, na hora, eu não falei nada, mas por dentro eu pensei, cara, minha mãe nunca ia querer ver a filha dela infeliz, né? A gente tem felicidade ainda pra gente, né? Independente da idade, se é 40, 50, a gente ainda tem muito que viver. Amores, vida profissional, vida pessoal, fazer novos amigos. Então, assim, gente, só não desistam de você. Gente, a gente criou um podcast e se encontrou no banheiro, né? Foi assim, depois a gente Né? Então, assim, pode tudo. Pode né? tudo. Pode tudo. Eu conheci essas mulheres no Eu conheço Ela me conheceu no banheiro. Você já conversa com ela, entendeu? eu tô ali, eu falei aqui, ó, que isso aqui mexe com o negócio de dinheiro, sexo, vamos nessa aqui. Não é A gente prostituição, tava tá, gente? É dinheiro e sexo, mas não é prostituição. A gente estava falando do podcast um pouquinho antes. Eu conheço, a minha amizade com a Ana Flávia é um exemplo. Eu conheço a Ana Flávia há muitos anos. A gente se conheceu, eu nem sei, mas acho que na obstetrícia. Não dá aí. E a gente foi renovando esses vínculos, né? E isso vai mudando. Nós somos as mesmas pessoas, né? A gente não quer outra vida, mas a gente pode ressignificar isso. A gente tem controle sobre isso. Exatamente. Né? A gente está E chegando falar que tô velha não é um xingamento, né? Isso a minha mensagem, Exato, assim, a minha mensagem final é porque eu percebo as minhas amigas, algumas mulheres de 40 a mais, que eu só falo disso, né? Eu falo muito desse assunto. E eu ainda percebo que algumas mulheres têm dificuldade de falar disso, ou acham que não é um assunto que falam, não, eu ainda não tô na menopausa, não, eu ainda menstruo. Eu ainda menstruo e tal. É como se esse assunto ainda é um assunto tabu, né? Sim. E eu adoro um assunto tabu, né, gente? Eu trabalho com sexo, que é tabu, dinheiro, que é tabu. Eu navego pelo tratamento de enlutados de vez em quando, né? E agora falando de menopausa, que é outro assunto tabu para a mulher 40 a mais. Então, a minha mensagem final é que a gente possa ter autoconhecimento, buscar se conhecer, né? Psicicamente, nosso corpo, o que a gente quer, quais são os nossos desejos, atravessados por essa onda dessa montanha-russa hormonal que a gente vive essa fase, né? Então, essa é a minha mensagem final. Autoconhecimento, se coloque em primeiro lugar, aprenda a dizer não, coisas desse tipo. Gente, esse foi mais um episódio do podcast Prazer Tem 40 Mais.
Siga a gente aqui nessa rede social, aqui no YouTube, ou no Spotify e nas nossas redes. Até a próxima, esperamos você. Compartilhe esse vídeo aí com quem você quer que veja, né? Mulheres 40 mais que possam estar interessadas nesse assunto. Até a próxima. Tchauzinho.